de felicidade. É complicado, né? Nos tempos que vivemos, a gente falar de alegria e de felicidade. E aí a gente repete inúmeras vezes que a felicidade não é deste mundo, porque a gente, conhece essa passagem do próprio Evangelho e a gente fica se repetindo isso. Só que Jesus, a grande tarefa dele, quando veio à Terra, foi exatamente mostrar para a gente o caminho. Inclusive ele se colocou como caminho, verdade e vida. Jesus é a fonte onde nós podemos beber tudo o que Deus tem preparado para nós. Então, para a gente poder conhecer o que Deus tem preparado para a gente tem que conhecer Jesus, viver Jesus, seguir Jesus. E a doutrina dos Espíritos, a grande proposta da doutrina dos Espíritos é nos auxiliar nesta direção, nos trazer de volta os ensinamentos de Jesus, que não são de Jesus, são do próprio Deus, dito por Ele próprio. A boa nova que Ele veio trazer vem do Pai. É maior do que o próprio Jesus, porque é a fonte de vida perene. A boa nova, a boa notícia. E que boa nova, que boa notícia é essa? É que Deus é nosso Pai. É que Deus tem preparado para nós as suas leis de amor que nos conduzirão à felicidade perene. E quem é o nosso guia e modelo? A quem devemos nos espelhar, nos moldar. Jesus é o grande guia da humanidade. Mais uma vez, dito por Ele, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, fora dos ensinamentos que Jesus veio trazer, fora da boa nova, que é o conhecimento das leis imortais trazidas por Jesus, a gente não chega lá. Não chega. Então, a gente tem o privilégio de, através da doutrina espírita, poder mergulhar de forma mais cristalina na mensagem de Jesus. Os outros irmãos de várias denominações têm essa oportunidade? Tem também. Só que nós temos os Espíritos que vêm nos clarear as ideias, tirar aquelas arestas que deixam dúvidas, rememorar o grande conceito, a grande verdade da reencarnação. Porque sem esse conceito, sem essa verdade, a gente fica sem entender muita coisa da mensagem de Jesus. A gente fica sem entender muita coisa da vida. Porque a gente vai ver injustiça em tudo quanto é lado, se não tiver esse conceito da reencarnação. Quando a gente se apropria dessa verdade, muda tudo. Muda tudo. Porque essa existência nossa atual é mais uma dentre tantas e tantas que virão e que já foram. É só mais uma. E que nos possibilita, devagarzinho e sempre,
degrau por degrau, subir a grande escada de Jacó, a escada da perfeição, né? Passo a passo. Então vamos lá adentrar no nosso tema, para a gente não perder muito tempo. Deixa eu ver se eu ainda me lembro. Isto. Falando da reencarnação, né? A gente trouxe aí um trecho do livro Obras Póstumas, que a gente não tem costume de ler, mas que é interessante que a gente não só leia, quanto estude, né? Muito importante também. A encarnação dos espíritos está nas leis da natureza. É necessária ao adiantamento deles e à execução das obras de Deus. Pelo trabalho que a existência corpórea lhes impõe, eles aperfeiçoam a inteligência e adquirem, cumprindo a lei de Deus, os méritos que os conduzirão à felicidade eterna. Está lá em Obras Póstumas, primeira parte, capítulo 3, item 21. Allan Kardec. Tá? Então, é através da reencarnação que a gente vai construindo a nossa felicidade eterna. É através da reencarnação. Só que eternidade começa hoje. A partir do momento que a gente foi criado por Deus, a partir do momento que nós tivemos a consciência da nossa individualidade, nos reconhecemos como individualidade, espírito eterno, a partir da criação, a gente vem construindo a nossa felicidade eterna, tá? Através do cumprimento gradativo, gradual das leis de Deus. Quando a gente vai cumprindo as leis de Deus, a gente vai se fortalecendo, a gente vai crescendo, a gente vai progredindo, vai evoluindo. E é esse o nosso objetivo enquanto encarnados. O objetivo final de todos os espíritos consiste em alcançar a perfeição de que é suscetível a criatura. O resultado dessa perfeição está no gozo da suprema felicidade, que lhe é consequente e a que chegam mais ou menos rapidamente, conforme o uso que fazem do livre-arbítrio. Também no livro Obras Póstumas, primeira parte, capítulo 3, item 17. Então, depende de nós. É aquela musiquinha, né? Depende de nós, não é isso? Depende de nós. A felicidade não depende dos outros. Se a gente for colocar a felicidade da gente nos outros, pode esquecer. Pode esquecer. A felicidade é interior. Será que Jesus interiormente era feliz? Com tanta complicação na época, veja só, nós estamos 2000 anos depois, né? A rigor, uma população bem mais civilizada, concordam? Porque no tempo de Jesus, olhou atravessado, cortava logo a cabeça. Olhou para mim para quê? Por quê? Quem tivesse o poder na mão, a força, né? E a condição de impor essa força, ou seja, os povos dominadores, né? Uma pessoa inferior olhasse para eles de mau jeito, acabou-se, era morte certa, né? E às vezes até de toda a família da pessoa, não só da pessoa. Então é um tempo que não era brincadeira não. Jesus, né, foi incompreendido até por aqueles que ele auxiliou. Mas será que isso aí tirava de Jesus a sua paz interior, a sua felicidade, da certeza de que
nós alcançaríamos no tempo de Deus a plenitude a que nós todos fomos chamados? Então, gente, a ignorância da gente é que faz com que a gente muitas vezes, sofra. Só que Jesus era o mestre dos mestres. Ele tem todo o conhecimento, e já o tinha há 2000 anos atrás, claro, todo o conhecimento do projeto divino de construção da humanidade, a felicidade que nos espera, a plenitude que nos espera, a condição de amor pleno. Isso é que espera cada um de nós. E Jesus sabe disso, tem consciência disso. Então, quando essa consciência vai se formando na gente, a gente vai se fortalecendo. Claro que em comparação com Jesus, a gente só está alguns milhões de anos-luz, Somente, mas a gente vai chegar lá. E a gente já evoluiu muito, apesar da nossa condição ainda inferior. Mas se a gente for olhar para trás, basta ver a história. Será que a nossa civilização já não avançou tanto acima das outras passadas, de 2, 4, 5 mil anos atrás, 10 mil anos atrás? E quem eram aquelas pessoas? Nós. Então, a gente já evoluiu muito. Agora precisamos continuar. Essa mensagenzinha aí: a dor faz parte da vida. Ninguém vive sem lutar, mas é feliz quem já sabe esquecer e perdoar. Mensagem de Cassimiro Cunha. A dor existe, é inegável. Felicidade plena nesse mundo de provas e expiação também não existe. É uma ilusão. A gente está constantemente feliz. Adoeceu uma pessoa, como é que a gente pode estar feliz? Vai se preocupar, porque vai ter que providenciar assistência, remédio. Aí a situação, às vezes não pode comprar o remédio está caro, está difícil. Às vezes não tem plano de saúde, vai para o SUS, vai passar 6 meses para uma consulta, a pessoa já desencarnou, já reencarnou, e aí pode ser que consiga uma consulta. É uma dificuldade, não é verdade? Ninguém nega. Porém, misturado com isso, está ali a capacidade que a gente tem, de lutar, e ter esta visão futura de que a gente está num processo de evolução, num processo de crescimento, e que essas coisas fazem parte da vida. Não sei se vocês se lembram no Evangelho segundo o Espiritismo, e aí a gente fica, poxa, é difícil aceitar isso, Mas está lá. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Ou seja, a dor não é para qualquer um, não. A dor é para os eleitos. E não é um castigo, como a gente muitas vezes diz, é uma bênção. Por quê? Porque propicia felicidade, se a gente souber lidar com a dor. Não são palavras minhas, viu, gente? Sendo a felicidade dos espíritos inerente às suas qualidades, a ordena eles em toda parte em que se encontram, seja a superfície da terra, no meio dos encarnados ou no espaço. Perceberam aí? Olha, é inerente às qualidades do espírito. Quanto mais evoluído, ele vai ter felicidade em qualquer lugar. Ele vai aurir essa felicidade em toda parte em que se encontrar, porque a felicidade é interior, é o conhecimento, é a aceitação da lei divina que rege a nossa vida, dos sofrimentos também,
se a gente estiver na condição de sofrer, se a gente estiver num ambiente em que o sofrimento é inerente a ele. Jesus era um espírito puro, totalmente, sem influência da matéria, mas ele sofreu. Ele estava ali na terra, estava participando da nossa condição humana, por opção dele, por amor a nós, mas participou. Agora, interiormente, ele guardava a paz e a felicidade que eram deles, conquista dele já. Outro espírito com uma mediana evolução também vai guardar essa condição, não tão bem quanto Jesus, por ser um espírito puro, crístico, mas vai guardar também essa condição, e nós também podemos guardar essa condição em ocasiões de tumulto, de complicação, de dor, de sofrimento. Basta a gente se ligar, orai e vigiai, ou seja, a gente tem que estar se conectando com o alto, fazer esse processo. Uma comparação vulgar. Cadê esse negócio? Eita, desliguei, não foi? Eu pensei que era a luzinha. É no meio? Aqui. Uma comparação vulgar fará compreender melhor esta situação. Se encontrarem um concerto, 2 homens, um bom músico de ouvido educado e o outro desconhecedor da música, sendo de sentido auditivo pouco delicado, o primeiro experimentará a sensação de felicidade, enquanto que o segundo permanecerá insensível. Porque um compreende e percebe o que nenhuma impressão produz no outro. Assim sucede quanto a todos os gozos dos espíritos que estão na razão de sua sensibilidade. Está no livro O Céu e o Inferno, capítulo 3, item 6. Também é um livro que a gente não costuma ler, mas deveria, não só ler quanto estudar. Muito importante. Lá na nossa casa, a gente estuda toda a codificação. Cada quarta-feira tem reunião quarta e sexta. Cada quarta-feira a gente estuda um livro da codificação: Gênesis, Evangelho, Livro dos Médios e O Céu e o Inferno. E na sexta-feira a gente estuda a obra basilar, o Livro dos Espíritos. Então a gente vê toda a codificação. E é uma sugestão, para todas as casas. Porque aí a gente amplia o nosso entendimento da doutrina dos Espíritos. E muita coisa boa passa batido quando a gente não estuda tudo. Pode o homem gozar de completa felicidade na terra? Não. Por isso que a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Dele, porém, depende a suavização de seus males e o ser tão feliz quanto possível na terra. Está em Livro dos Espíritos, questão 920. Então, completa felicidade, felicidade plena, não tem como a gente aurir aqui na terra, encarnado nesse meio difícil, complicado, de expiação e prova. Expiação e prova é difícil, porque é muita conturbação, é muita dor, para a gente viver em plenitude a felicidade. Mas se a gente souber lidar com os acontecimentos com fé, esperança, confiança em Deus, a gente vai ter felicidade sim, porque a gente vai ter outra visão do mundo. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos.
E aí a gente vai entendendo e vai assimilando isso aí para a gente. Quando a gente vê, a gente está passando por um furacão e de boa. De boa. A gente olha para trás e viu uma balbúrdiazinha e a gente se desesperou lá atrás. E agora a gente está passando sob um furacão e tranquilo, com fé, com esperança, com confiança. Isso aí é o exercício que a gente tem que fazer sempre, né? A doutrina dos espíritos, as casas espíritas ensinam isso o tempo todo, que a gente tem que fazer um esforço para o quê? Para a nossa reforma íntima. E o que é reforma íntima? É a gente ser melhor hoje do que foi ontem e amanhã do que é hoje. Ou seja, é uma cobrança que a gente tem que se fazer ininterruptamente, sempre. Sempre. A gente tem que buscar, mesmo que seja difícil, mesmo que a gente tropece, mesmo que a gente caia, mas a gente tem que se levantar de novo e tentar fazer um esforço, querer, porque o que falta para a gente muitas vezes é vontade. A gente não quer, e quando a gente não quer, não tem jeito. Como se diz na Igreja Católica, nem Santo Antônio com gancho. Não tem jeito, a gente tem que querer. Se a gente não quer, acabou-se o mundo. Acabou-se o mundo. A gente fica ali paradinho na boa, viu? Então a gente tem que querer. Vamos lá. A mensagem de Emmanuel: a felicidade não é um tapete mágico, ela nasce dos bens que você espalha, não daqueles que se acumulam inutilmente. A felicidade não é um tapete mágico, ela nasce dos bens que você espalha, não daqueles que se acumulam inutilmente. Então, quando a gente acumula bens, conquista, né? Bens materiais, a felicidade não está aí. A felicidade está quando a gente doa os bens, quando a gente faz a felicidade dos outros, quando a gente auxilia os outros, de qualquer forma. Quando a gente auxilia, aí a gente está, né, conquistando essa felicidade, né? Aí lembrando novamente aquela passagem que tem no Evangelho, sobre a felicidade. A felicidade não é deste mundo. Não sou feliz. A felicidade não foi feita para mim. Exclama geralmente o homem em todas as posições sociais, todas, rico, pobre, miserável, todos. Isso, meus caros filhos, prova, melhor do que todos os raciocínios possíveis, a verdade desta máxima do Eclesiastes: a felicidade não é deste mundo. Isto está no livro lá de Eclesiastes, né? Salomão faz uma análise, né, dessa questão da felicidade. Ele tinha tudo, era um rei poderoso e não conquistou felicidade com nada. Construiu palácio, construiu obras monumentais, tinha muita riqueza, tinha tudo, né? E não tinha essa felicidade que ele buscava. E ele concluiu que a felicidade não estava em nada daquilo. E é verdade, né? E é verdade. Com efeito, nem a riqueza, nem o poder, nem mesmo a florida juventude são condições essenciais à felicidade. Nada disso é condição para a felicidade, né? Digo mais, nem mesmo reunidas essas três condições tão desejadas, porquanto incessantemente se ouvem no seio das classes mais privilegiadas pessoas de todas as idades se queixarem amargamente da situação em que se encontram. Diante de tal fato, é inconcebível que as classes laboriosas e militantes invejem com tanta ânsia
a posição das que parecem favorecidas da fortuna. Neste mundo, por mais que faça, cada um tem a sua parte de labor e de miséria, sua cota de sofrimentos e de decepções, donde facilmente se chega à conclusão de que a terra é lugar de provas e expiações. Então isso aí está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 20, desse François Nicolas, cardeal de Morlot, Paris, 1863, essa mensagem. Então, ele está trazendo para a gente, mostrando que realmente, nas coisas materiais, nas condições, nas posições sociais que a gente ocupe, na juventude que a gente tenha, porque a pessoa muitas vezes, né, chega na certa idade, se eu fosse jovem eu era mais feliz, né? E não sei o quê. E quando era jovem fazia um bocado de besteira, né? Quando era jovem fazia um bocado de besteira. Por que não ser feliz hoje? Né? Por que não ser feliz hoje? Outro dia eu vi uma reportagem, uma senhora daqui, de Pernambuco, um alto desse aí, eu não me lembro qual, completou 116 anos, completamente lúcida, feliz da vida, fazendo as coisas e se acha jovem, e com certeza ela é, talvez mais do que eu e do que muitos de nós, porque com 116 anos, toda a vitalidade, uma boa mesmo, né? Quer dizer, a felicidade é da pessoa, ela, né? Uma pessoa idosa, uma condição simples, uma casinha simples, tal, mas feliz da vida ali, arrodeada de neto, bisneto, tataraneto, e aí ainda vem mais por aí, né? Completamente feliz, e passando felicidade para os outros, que é mais importante, né? Que a felicidade, quando a gente conquista, ela não fica para a gente irradia, né? A felicidade, portanto, se ainda não é deste mundo, já pode residir no espírito que realmente a procura, na alegria de dar de si mesmo, de sacrificar-se pelo bem comum e de auxiliar a todos. Quando Jesus soube, amando e servindo, subir do madeiro sanguinolento aos esplendores da eterna ressurreição. Mensagem de Emmanuel, né? Então, essa felicidade realmente não é deste mundo, mas a gente pode aurir essa felicidade buscando dar de si mesmo, buscando dar de nós para o próximo, né? Outro dia a gente estava conversando lá na escola do mestre, e pessoas que foram visitar o abrigo lá da Miroeira, né? Não sei se alguém aqui conhece, o leprosário, né? E é uma situação muito complicada para aquelas pessoas, principalmente anos atrás, né? Hoje continua difícil, mas anos atrás que não tinha, né, perspectiva nenhuma de cura. Hoje em dia ainda tem uma medicação que paralisa e tal. Aqueles casos mais graves que aí não tem o que fazer, né? Que aí é só esperar o tempo mesmo. Enfim, são pessoas que sofrem muito, tem muita dificuldade ali, muita necessidade. E todas as pessoas foram unânimes. Tinha muitas pessoas lá que anteriormente tinham esse trabalho na Miroeira, hoje não tem mais, mas que deram testemunho lá. E que todas elas disseram a mesma coisa, que iam lá para auxiliar, para levar uma palavra, para levar um conforto, e saíam auxiliadas, confortadas, com a tranquilidade da grande maioria daqueles irmãos ali em sofrimento. Eles saíam consolados, saíam balsamizados pela fé, pela esperança, pela alegria de muitos ali que se encontravam num estado, muitas vezes até terminal, né? Já tinham perdido os membros, né? Mãos, nariz fica todo deformado, boca, né? Enfim, as pernas, tudo, pés que perdem também, enfim. E transmitiam para essas pessoas que iam lá auxiliar,
alegria de viver. Alegria de viver naquela condição. Então não é dinheiro, não é condição social, não é posição, não é a juventude, a saúde que vai dar felicidade a gente. É a nossa reação diante da vida, né? É a nossa ligação com o alto, é a nossa apropriação da mensagem de Jesus, da nossa ligação com Ele, que é o caminho, a verdade e a vida para cada um de nós, né? Vamos lá. A alegria de viver está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 10. O homem no mundo. Sede alegres, felizes, mas seja a vossa alegria a que provém da consciência reta. Seja a vossa felicidade a do herdeiro do céu, que conta os dias que faltam para entrar na posse da sua herança. Então, a alegria da gente, a nossa felicidade, tem que ser aquela que provém da consciência reta. Consciência reta. Porque muitas vezes a gente tem pessoas que têm a alegria de fazer o mal, de prejudicar os outros, se dando bem às custas dos outros. Só que essa é uma alegria, é uma felicidade verdadeira, gente? Essa é uma alegria doentia, e que essas pessoas vão colher amargamente o que estão plantando. Porque a felicidade verdadeira a gente colhe de imediato, porque ela não vai embora com o passar do tempo. Essas pessoas que eu citei quase agora, que fizeram um trabalho lá na Miroeira, há anos atrás, quando se recordam disso, rememora, a felicidade vem à tona. A felicidade vem à tona, porque ela é fortalecida por aquele momento e vai ficar para a vida toda. É dela, é uma conquista. Quando ela se lembrar, em todo momento que se lembrar, ela vai, né, recordar aquele momento ali, aquela pessoa ali naquela condição, e feliz da vida, e dando força a ela, e estimulando ali para ela acreditar na vida, seguir em frente, né? Acreditar em Deus, na bondade divina, no amor do Pai que não nos abandona nunca. A gente que pensa que abandona às vezes, mas nunca nos abandona, nunca, em momento algum, está sempre conosco. E as pessoas deram essa mensagem e vai ficar com elas. Agora, a pessoa que faz o mal, que planta o mal, ela vai colher o mal. Ela, quando se recordar do mal que ela fez, quando ela, né, o sofrimento da existência ou das existências, né, vão fazer com que ela reflita, né? No mundo espiritual, ela vai refletir o mal que ela fez, porque aí a consciência da gente vai agir. Porque durante a encarnação, pela, né, influência da carne, a gente desdenha da consciência. Porque os espíritos disseram, Kardec perguntou, onde é que está escrita a lei divina? Já que a gente tem que seguir a lei divina, né? A gente tem que saber onde é que está escrita isso. Onde é que a gente vai ler a lei divina para poder seguir a lei divina? Aí os espíritos disseram, na consciência, na vossa consciência. Então não é nenhuma religião que vai trazer para a gente a lei divina, ela já está dentro de cada um de nós, e aí a gente não pode dar desculpa de que a gente não tinha uma religião para nos orientar, porque Deus, na sua sabedoria infinita, já deixou inscrita na nossa consciência a sua lei. Não tem um que faça uma coisa e que sabe que está errado e que doa a consciência. Ele pode passar por cima. A gente pode achar que ele não tem consciência, mas tem. Sabe que está errado.
porque a consciência está lá, acusando. Ele pode, com o passar do tempo, passar tanto por cima desse alerta que é a consciência, e que chega ao tempo que não alerte mais, ele já está mergulhado ali no mal. Tudo bem, mas ele está sabendo o que é que está fazendo. Intimamente, lá no fundo, ele está sabendo. E vai responder por isso. Vai responder por isso. Vai colher o sofrimento. Como castigo? Não. Não. Como bênção para que ele se recupere. Porque senão ele vai sofrer cada vez mais. E Deus nos quer bem. Deus nos ama. Deus quer o nosso resgate. Deus quer a salvação do homem, não quer a sua condenação. E o que é a salvação? É levantar a mão, estou salvo? Não. É correr atrás. É se levantar e dizer, estou errado, vou fazer o certo. Errei, vou me corrigir, vou me melhorar. Vou ser melhor hoje do que fui ontem, e amanhã vou ser melhor do que hoje. Mas quem tem que fazer isso somos nós, cada um de nós. Bem-aventurados os aflitos, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, bem-aventurados os aflitos. Felizes. Essa palavra bem-aventurado significa infinitamente feliz, abençoado. Os aflitos. Então os aflitos são bem-aventurados, são felizes. Quando o homem está incessantemente à procura da felicidade. Quem é que não procura a felicidade aqui? Quem é que não quer ser feliz? Quem? Não tem esse que não queira, Todo mundo procura a felicidade, que lhe escapa a todo instante, porque a felicidade sem mescla não existe na terra. Entretanto, apesar das vicissitudes que formam o inevitável cortejo desta vida, ele poderia, pelo menos, gozar de uma felicidade relativa, mas ele a procura nas coisas perecíveis. Ou seja, a gente que procura a felicidade no lugar errado, nas coisas perecíveis, sujeitas às mesmas vicissitudes, ou seja, nos gozos materiais, que, como toda matéria, passam. A matéria passa, a matéria não é perene, a matéria passa. Em vez de buscá-la nos gozos da alma, gozo da alma, fazer o bem, esse é o gozo da alma, que constitui uma antecipação das imperecíveis alegrias celestes. Então, quando a gente faz bem, a gente é inundado por essa paz interior, por essa alegria, por essa felicidade de ter feito o bem. E isso aí a gente está antecipando o gozo celeste, ou seja, quando a gente estiver na plenitude da felicidade, É uma antecipação. Em vez de buscar a paz do coração, única felicidade verdadeira neste mundo, ele procura com avidez tudo o que o opõe, agitá-lo, agitá-lo e perturbá-lo. E, coisa curiosa, parece criar de propósito tormentos que só a ele cabia evitar. Quantas e quantas trapalhadas nos metemos por conta própria? Quantas e quantas? A gente, muitas vezes, a gente, como diz a história, cava o próprio buraco, Não é assim? Quantas vezes a gente não faz isso? A gente força o nosso corpo, criando condições para a doença. A gente bebe, a gente fuma, a gente come demasiadamente, aquela gordurinha, aquele pratinho ali de feijoada com muito, bacon, aquela lapa de bacon, aquela
charque gordureita, vou parar por aqui, senão, né, a fome vai bater. Pois é, mas em exagero, a gente termina buscando a doença. E aí, a gente está buscando tormento por conta própria. Ninguém está trazendo para a gente que está buscando. Já paramos para refletir isso? Já paramos? Pois é, e quando vem a doença, a abençoada doença, é para nos salvar. É para nos salvar, é para dizer, olha, te orienta, vice, te orienta que o bicho vai pegar daqui a pouco. Aí a gente tem que frear. Tem que frear, ou freia, ou então, tchau, tchau. As mazelas aumentam e até a desencarnação chega mais rápido. Aí a gente vai chegar do outro lado como André Luiz, pessoal dizendo suicida, suicida. Eu não suicidei não, rapaz, que é isso? Ele suicida, suicida, todo mundo gritando. Por quê? Porque ele forçou seu corpo com noitadas, com bebida, com fumo, etc e tal. E aí ele desencarnou antes do tempo. Desencarnou antes do tempo. Então ele foi um suicida, inconsciente, mas foi. Então a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente que complica a vida da gente. Vamos lá. Que de tormentos, ao contrário, se poupa aquele que sabe contentar-se com o que tem, que nota sem inveja o que não possui, que não procura parecer mais do que é. Esse é sempre rico, porquanto se olha para baixo de si e não para cima, vê sempre criaturas que têm menos do que ele. É calmo, porque não cria para si necessidades quiméricas, e não será uma felicidade a calma em meio das tempestades da vida? Será que não é uma felicidade? A gente, em vez de olhar, a gente tem lá nosso Fusquinha, né? Em vez de olhar o cara que tem uma Mercedes, a gente olha o outro que anda de ônibus, que anda de bicicleta, que anda a pé. A gente não vai ficar feliz com o Fusquinha? Não vai. Se a gente só tem ônibus, só pode pegar o ônibus, não tem um Fusquinha, aí a gente olha aquele que nem passagem tem. E tem assim, ó. Tem assim, e cada vez mais, infelizmente, nessa condição social em que a gente se encontra, de desemprego, de dificuldades aí, cada vez mais crescentes, né? É muita gente que entra nos ônibus, não é mais para pegar o ônibus para ir trabalhar, é para pedir, né? Então, se a gente tem a felicidade de entrar no ônibus para trabalhar, vamos agradecer. E assim vai. São problemas que a gente cria, né? Necessidades quiméricas, sem sentido, que a gente cria. Então a gente precisa olhar sempre para baixo, quem está pior do que a gente. Aí a gente vai se sentir feliz com o que tem. A casa que a gente tem, eita, está caindo aos pedacinhos, mas tem um bocado que está ali morando na rua, embaixo da ponte, tá? E assim a gente vai levando a vida da gente. Deus está sempre conosco em qualquer situação que a gente se encontra. Ah, mas eu estou embaixo da ponte, não tenho nada, não tenho emprego, mas tenho a vida. E tem muitos assim que estão querendo ter essa vida que tu tens. Porque a vida é uma oportunidade que a gente, enquanto espíritos infinitos, eternos, eu não gosto de infinito não, infinito da noção de espaço. Eu gosto de eterno a partir da criação. Nós somos espíritos eternos a partir da nossa criação. Não vamos ter fim. Então, a reencarnação para a gente é uma verdadeira bênção. Seja em que condição social que a gente se encontre. Então, a gente tem que ser feliz com tudo que a gente tem. Não é com o que a gente não tem. Porque a gente tem muito sempre. Porque a gente tem o necessário para a gente. O necessário. Sempre. Né? Enfim, a nossa felicidade será naturalmente
proporcional em relação à felicidade que fizermos para os outros. Em resumo, queremos ser felizes? Vamos fazer outras pessoas felizes. Vamos tentar ir de encontro às pessoas, auxiliar as pessoas, dar uma palavra de conforto, levar um bem que a gente possa doar, né? Um alimento, uma roupa, um remédio, uma sopa, né? Um trabalho na casa que a gente pertence, a que a gente se vincula. Sempre tem alguma forma da gente ajudar os outros. Eu garanto a vocês que essa felicidade vai bater a porta de vocês, né? Porque é aí que Jesus se encontra. Jesus é a fonte de alegria e felicidade. E a caridade é o meio que Jesus trabalha através da gente para auxiliar seus irmãos menores. Irmãos auxiliando irmãos. É assim que tem que ser. E é assim que é. Porque cada um de nós é auxiliado sempre por encarnados e por desencarnados. Sempre cada um de nós é auxiliado. Então é nossa obrigação moral auxiliar. Quando a gente não faz isso, a gente não aure, não busca, não abraça a felicidade. Porque a gente não está dando o que a gente está recebendo. A gente tem que partilhar tudo que a gente recebe. Tudo. A gente recebeu, a gente tem que partilhar. E isso é que vai aos poucos nos dando felicidade. Porque dar é muito mais importante do que receber. Fazer pelo outro é muito mais significativo do que alguém fazer alguma coisa por nós. Então, façamos o bem. E quem é que a gente pode se guiar para a gente chegar lá? Jesus. Quem é o guia da humanidade? Vede Jesus. Pergunta lá do Livro dos Espíritos. Jesus é o modelo, gente. Por isso que eu gosto de sempre, quando a gente vai conversar, né, refletir sobre as mensagens dos Espíritos, aí eu sempre gosto de abrir, lembrando a gente que Jesus é o nosso guia, é o nosso modelo, né? Então a gente tem que ir atrás desse Jesus, guia e modelo para toda a humanidade, não é para os espíritas só, para toda a humanidade. Jesus é guia e modelo. A gente tem que buscar fazer o que Jesus fez, amar como Jesus amou, incondicionalmente, sem querer nada em troca. Não é dar porque aquele ali vai me favorecer depois. Não, isso é egoísmo, isso aí é esperteza. Não é isso, é doar de coração, porque eu garanto a vocês, se vocês fizerem isso, a felicidade aos poucos vai tomando conta de vocês, e vocês cada vez mais vão tendo momentos felizes. Obrigado a todos vocês, que Jesus nos abençoe hoje, amanhã e todo sempre.